mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer a você pela sua presença. Isso nos faz muito bem e nos torna cada vez mais desafiados a continuar nesta divulgação. Nosso muito obrigado e queremos contar com você no próximo domingo. Aliás, no próximo domingo, o nosso culto terá início exatamente às 19h30. No próximo domingo é a celebração da Ceia do Senhor e nós queremos aí lembrar os irmãos que comprem os seus elementos para participarem conosco da celebração da Ceia do Senhor. O próximo domingo. Que Deus abençoe. Também lembramos, irmãos, que nós voltaremos às nossas atividades presenciais de maneira gradativa. Dia 7, no próximo domingo, nós retornaremos para o culto da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, estudar as nossas lições. Terá início às 9h. E aí nós convidamos aqueles que desejam estar presentes conosco, os irmãos, que levem, as suas máscaras, não se esqueçam, e ao mesmo tempo também, se puderem levar álcool em gel, nós também agradecemos. Lá, quando os irmãos chegarem, terão pessoas para orientá-los. Então, o que nós pedimos aos irmãos que bondosamente atendam as solicitações de orientações que serão dadas pelos irmãos que estarão ali. Nós teremos irmãos que vão ali medir a temperatura de quem chegar. Teremos irmãos ali que vão dizer qual local que deve ser ocupado ou não. Aliás, os locais já vão estar marcados. Mas nós não gostaríamos, a não ser quando fosse casais, famílias, E se não for casal e famílias, nós pedimos que os irmãos não sentem, propriamente juntos, porque este não é o momento. Nós estamos retornando aos poucos e também lembramos que a Covid ainda não encerrou, Nós ainda não estamos naquele momento em que tudo está bom. Não, vamos aguardar um pouquinho mais. Portanto, nós solicitamos aí a sua presença e também a sua participação. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para continuar o nosso culto.
Irmãos, após ouvirmos esta música, eu gostaria de lembrar os irmãos que nós temos alguns irmãos que estão internados, estão enfermos. A irmã Cíntia continua internada, vamos orar por ela, vamos orar pelos seus procedimentos, pelos médicos que estão cuidando dela. Também gostaria de pedir aos irmãos que orassem pelo irmão Gerson, ele também está internado, vai passar por uma cirurgia. Vamos acompanhá-los aí em nossas orações. Vamos orar pela Cristina, que está fazendo tratamento. Vamos orar pela irmã Márcia, pelo seu esposo, que também estão aguardando cirurgias. E nós temos outros irmãos que também estão aí necessitando de tratamento médico. Vamos orar por eles. Queremos agradecer a Deus pela cirurgia da sogra do Edinandro, viu? Que Deus abençoe. E os irmãos têm orado por ela. Hoje a irmã Nilza colocou seu pedido de oração e a igreja está orando aí em favor da sogra do Edinandro. Graças a Deus, ela fez a cirurgia, agora é só aguardar o momento de recuperação. Nós esperamos que a recuperação seja o mais rápido possível. Eu também gostaria de pedir aos irmãos que não se esquecessem de orar por aqueles irmãos que estão se recuperando. A irmã Elisânia está se recuperando de cirurgias, né? Então é agradecer a Deus. Vamos orar pedindo a Deus pela mãe da Marisa, também precisa das nossas orações, pela irmã Eugênia, que também precisa das nossas orações, pedir a Deus pelo tratamento dela, pedir a Deus que Deus possa abençoá-la e ela logo, logo encontra aí os médicos que irão cuidar dela. Viu, Elisânia? Viu, Eugênia? Que Deus, na sua infinita misericórdia, cuide da irmã. Viu? Tem sido o nosso pedido, a nossa solicitação ao nosso Deus. E também, irmãos, nós queremos parabenizar os aniversariantes. Nós tivemos durante a semana a Manuela. Viu? Manuela, filha da Sara, do Marcelo. Nós queremos agradecer. A Manuela está completando aí seus 12 aninhos. E completou. Parabéns, Manuela. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua mãe, que Deus abençoe seu pai, seus irmãos. Deus abençoe a sua vovó, aí o seu vovô. Viu? Que essa família toda seja uma família abençoada pela vida aí da Manuela. Viu, Manuela? Que Deus te abençoe. Irmãos, nós lembramos, irmãos, que nós teremos a celebração da Ceia do Senhor no próximo domingo. E na terça-feira nós retornamos ao nosso culto online, nosso culto de oração. Nós contamos com os irmãos e nós estamos aí aguardando. Viu? Então, participe conosco, esteja conosco. Isso para nós é motivo de muitas bênçãos. Nós vamos orar ao nosso Deus, logo em seguida a gente ouve uma música e a gente vai meditar na palavra do nosso Deus. Nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoa, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos o teu nome, nós te exaltamos, ó Deus. Senhor é bom, muito bom, boníssimo, Deus, para conosco. Deus, nós te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos para a vida da Cíntia, ó Deus, para a vida do irmão Gerson, ó Pai bendito, para a vida da Cristina, ó Deus bendito, para as vidas, ó Deus, daqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Deus bendito, a Eugênia, a sua saúde, ó Pai, a mãe da irmã Marisa, ó Deus, também pela sua saúde, e outros, Deus, que nós não temos os nomes em nossas mãos. Mas vem abençoá-los, Deus, onde quer que estejam, ó Deus. E, ó Pai, encarecidamente, ó Pai, nós te pedimos pela vida do Gerson, ó Deus. Aquela cirurgia que será realizada, ó Deus, que ela seja feita, ó Deus. E ao sair daquela cirurgia, ó Deus, ele possa honrar, glorificar e exaltar, ó Deus, teu santo e bendito nome. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado pela tua igreja e obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
31 de outubro, uma data muito importante para os evangélicos, principalmente para aqueles que são mais conservadores, porque chamamos essa data de Reforma Protestante. Reforma Protestante do 31 de outubro de 1517. Aproximadamente 504 anos atrás, Martim Lutero concretiza aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante. Devemos levar em consideração que a Reforma Protestante ela não é um ato, não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi um processo longo e que muitos fatores contribuíram para que chegássemos a este apogeu que conhecemos como Reforma Protestante. Na verdade, quando Martim Lutero ele propõe aquelas 95 teses, apontar 95 erros que a igreja que ele então servia de erros, Martim Lutero estava dando início a um processo que demorou séculos e séculos e que, na verdade, ainda não terminou. A Reforma Protestante ela não concluiu na sua totalidade. Hoje, nós evangélicos, nós precisamos de uma constante reforma. Os protestantes deveriam sempre estar atentos a isso, desse olhar crítico e dessa constante e contínua reforma que deveria ocorrer no seio protestantista. Mas, por vários motivos, isso não foi e não tem se concretizado e dificilmente concretizará. O que nós queremos nesta ocasião? Nós queremos fazer alguns destaques antes da gente entrar provavelmente na palavra do nosso Deus. Martim Lutero foi o grande personagem desse movimento que nós chamamos de Reforma Protestante. Teve muitos personagens, e dentre esses personagens, a gente não poderia também de ressaltar a esposa dele, Catarina, que também contribuiu de forma muito intensiva para que a Reforma Protestante ela se concretizasse. A esposa de Martim Lutero, a Catarina, ela foi uma excelente escritora, ela debateu assuntos teológicos, fez muitos escritos, embora a história tenha procurado deixá-la de lado, mas ela contribuiu muito para que os pilares da chamada Reforma Protestante se concretizassem. Então, o nome dela não pode ser esquecido, não pode ser ignorada, dado a sua extraordinária contribuição naquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante. Mas antes da gente entrar propriamente na questão teológica, que vamos nos prender na maior parte do tempo na questão teológica, na questão bíblica da Reforma Protestante, a gente também não pode deixar de examinar outras situações que vieram contribuir para que nós tivéssemos aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante. Como eu disse anteriormente, a Reforma Protestante ela não foi um ato, ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela teve um momento dela de explosão, foi com Martim Lutero, mas ela já vinha sendo gestada ao longo dos anos, por que não dizer até mesmo ao longo do século que Martim Lutero sucede, para poder se manifestar como Reforma Protestante. Aquele mundo, o mundo medieval, ele já não se comportava mais. Ele já era um mundo que vem aos poucos mostrando a sua decadência. Né? E na medida que ele vai demonstrando as suas decadências, esse mesmo sistema, ele vai lutando ferozmente para a sua manutenção. Embora isso não fosse possível, esse é um processo natural. Então, a primeira coisa que nós temos é a situação política. A situação política, nós temos que entender que a Idade Média ela é marcada pela manifestação daquilo que nós chamamos de poder do rei absolutista. O rei tinha poder absoluto. Nesse poder absoluto estavam inseridos a representação de Deus. Então, o rei ele era representante de Deus. Olha, se o rei era representante de Deus, ele podia tudo, inclusive tirar a vida, né, praticar todos os tipos de barbaridade, porque ele era representante de Deus. Então, o que ele fazia, né, no entendimento da Idade Média, era Deus que estava
mandando e Deus que estava aprovando. Então isso, até certo ponto, facilitava a obediência e aquela situação de não revolta. Mas isso tudo vai mudando, porque nós temos agora, começa a entrar em cena novas configurações de pensamentos. E dentre eles, nós temos um dos fatores que foi extremamente preponderante para o surgimento e para a eclosão daquilo que nós chamamos de reforma protestante, foi o contexto econômico. A igreja, ela detinha o poder sobre as vidas das pessoas. E para a igreja constituía-se pecado, né, alguém usufruir de juro, alguém cobrar juro de uma pessoa. Então a igreja condenava. Mas, por outro lado, também a igreja se beneficiava do poder econômico, explorando os trabalhadores, explorando aqueles que estavam, né, praticamente na pirâmide da classe social. Então nós tínhamos o poder político aliado ao poder religioso. Esses dois poderes é que vão determinar as condições da economia. Como é que a economia funcionava? A economia funcionava em função desses poderes que estavam, né, vivendo em comum acordo. Para alguém ser rei, deveria receber a bênção do Papa. Se o Papa não abençoasse, não poderia ser rei. Nós temos também um outro contexto, aí junto com esse contexto econômico, nós temos também o contexto científico-filosófico. O contexto econômico, nós agora temos o surgimento de uma outra classe, dos mercadores, aqueles que começam a comercializar. Nós estamos no período do mercantilismo, e o mercantilismo, ele se preocupa com o lucro, ele se preocupa em sair, ele se preocupa em conhecer novas terras, não somente para conhecer novas terras, mas para explorar essas terras. Então, no contexto do mercantilismo, o que vale é a mercadoria, essa circulação de mercadoria. Olha, esse sistema, chamado sistema medieval, em que você tinha a igreja junto com o rei absolutista, esse tipo de sistema econômico não agradava mais aquela nova classe que está surgindo, né, que eram exatamente os comerciantes. Isso já não agradava mais. Era necessário que se mudasse. E essa mudança ela vai se dar aproveitando também e se utilizando também daquilo que nós chamamos de reforma protestante. E a reforma protestante também vai se utilizar desse contexto econômico para poder sair, para poder realizar as suas transformações. E aí nós temos o contexto científico-filosófico. Né? Os filósofos, um dos filósofos que é muito importante para esta época, é o filósofo Maquiavel. Maquiavel é o filósofo que vai escrever, a pedido de um príncipe, ele faz as suas anotações, e nas suas anotações, no livro chamado O Príncipe, Maquiavel, ele vai ensinar, ele vai dar as normas de como o príncipe deveria proceder. O príncipe, ele já está preocupado porque o contexto, ele começa a perceber que o contexto está mudando. E que se ele também não se adaptasse, se ele não mudasse, ele também sofreria as consequências da mudança e pagaria até com a própria vida. E aí Maquiavel escreve este livro, né, a pedido do príncipe, e aonde Maquiavel ele coloca uma coisa muito importante. Maquiavel coloca a política acima da moral. É aquilo que nós conhecemos. Os meios justificam, né, os fins. Então, a política ela vai agora ocupar lugar de destaque, ela vai ocupar aquilo que nós chamamos de lugar preponderante, lugar de fundamental importância na existência das sociedades. Então, há uma mudança, e essa mudança ela é muito, muito sensível, e ela vai sendo realizada dentro de um contexto político e dentro de um contexto filosófico e dentro de um contexto científico. Nesse período também, nós devemos levar em consideração que nós temos, por exemplo, cientistas como Galileu, Giordano Bruno,
que foram extremamente importantes para quê? Extremamente importantes para a visão científica do mundo. Na Idade Média se acreditava o quê? Na Idade Média se acreditava que a Terra era quadrada. Por isso, os navegadores tinham medo de navegar e cair no abismo. Quando os portugueses criam a escola de Sagres e fazem um grande investimento nessa escola de navegação, aonde o rei de Portugal, ele traz de todo mundo professores e especialistas na área de navegação e de construções de navios. Essa escola de Sagres, aí por volta de 1492, por aí assim, essa escola já estava bem conhecida e era uma escola de renome. E através dessa escola começa as grandes navegações em busca de outros continentes, em busca de riquezas e também em busca de apropriação de terras e bens materiais, de acúmulo. Então, veja bem, então você tem toda uma transformação social, uma transformação científica, uma transformação econômica e, mais do que isso, você tem também o pensamento filosófico que vai ser de muita importância para aquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, depois de várias tentativas, Martinho Lutero ele vai afixar aquilo que nós conhecemos, as 95 teses, lá na porta da igreja de Wittenberg. Só que quando Martinho Lutero ele vai afixar, o que ele vai afixar lá? Ele vai afixar nessas 95 teses, estão aquilo que nós chamamos de 95 erros da igreja, que a igreja cometia. E naqueles 95 erros que a igreja cometia, estavam inseridos essas 5 solas que Martinho Lutero vai trazer, que são os pontos mais importantes para aquilo que nós chamamos de cristianismo, de protestantismo. Então, uma das solas que eu vou abordar, a primeira sola que eu vou abordar é a sola da fé. Então, veja bem, para Martinho Lutero, ele vai fazer a leitura da Bíblia. Segundo os historiadores, os teólogos, Martinho Lutero ele vai se deter principalmente na leitura da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos vai ser a grande motivadora para que ele se debruce, para que ele pense, para que ele examine e para que ele tenha o seu olhar, o seu ver, a sua maneira de encarar a vida e a maneira de ver a fé diferente daquilo que ele tinha visto. E através da carta de Paulo aos Romanos, a leitura, fez com que Martinho Lutero enxergasse primeiro os seus próprios erros e depois enxergasse os erros que a igreja que ele estava afiliado estava cometendo. Então, a igreja ela estava envolta naquilo que nós conhecemos na prática de venda de indulgência. Não era simplesmente este o grande embate de Martinho Lutero com a sua própria igreja. Não, esses eram os principais. Então, a igreja ela passou a fazer da venda da indulgência algo que fugia e que se afastava da palavra de Deus. A igreja condenava o lucro, a igreja condenava os empréstimos, a igreja excomungava aqueles que se transformavam modernamente, a gente poderia dizer, de agiotas, banqueiros. A igreja proibia o juro, o lucro. Mas, ao mesmo tempo que a igreja proibia essas práticas, que eram práticas não de acordo com a Bíblia, a igreja ela utilizava outros meios, outros métodos para angariar dinheiros e angariar fundos para as construções e a manutenção, né, do poder da igreja e a construção de grandes catedrais. Que instrumentos eram esses? Os instrumentos, os meios que eram usados era a venda de indulgências. Então, a partir de um momento, mas claro, foi uma evolução ao longo dos séculos, mas chegou em determinado momento que estava se tornando insuportável aquela prática. A prática
da venda de indulgência estava se tornando extremamente insuportável. Chegou a um ponto que significava exploração de quase tudo. Vendia-se cura, vendia-se objeto, vendia-se tudo, e tudo que era vendido no sentido de que o fiel que comprava, o fiel que se apropriava daquilo, ele tinha a garantia da sua salvação. Então, ele não precisava da fé, ele não precisava de nada. O que ele precisava era o quê? O que ele precisava era adquirir aqueles objetos, aqueles amuletos, aquelas indulgências, pagar aquelas indulgências, e ele fazendo isso, ele já estava salvo, ele não precisava de outros elementos. E aí Martim Lutero vai dizer o seguinte, olha, não é bem por aí. Martim Lutero vai dizer, para que a pessoa possa ser salva, ela vai precisar da fé. Ela não precisa de comprar, ela não precisa de dinheiro, ela vai precisar de quê? Ela vai precisar da fé. Onde ele encontrou isso? Está exatamente aí no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa é uma das passagens que Martim Lutero utilizou para mostrar que aquele método, aquela maneira, né, aquelas práticas eram práticas abusivas e práticas que estavam longe daquilo que nós conhecemos como práticas do Evangelho. E, além de tudo, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E depois Paulo continua, no versículo 9, Paulo vai dizer que não vem também das obras para aquele quem se glorie. Então, veja bem, então a salvação, ela é alcançada, ela é própria daqueles que foram alcançados pela fé, e essa fé que Deus dá, essa primeira fé, essa fé primária que Deus coloca no coração, é a fé necessária para a pessoa crer em Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, veja bem, a fé, ela é um instrumento utilizado por Deus para que você creia em Deus. Porque nem a fé necessária para você ser salvo, você tem. Eu tive. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, o que Deus faz? Deus propicia a fé para você crer em Jesus. Evidentemente que dentro daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, você é salvo por meio da fé, esta fé que Deus colocou no seu coração, e que você utilizou essa fé para crer em Jesus. Então, por essa fé torna-se instrumento para que você seja salvo. O grande filósofo que trabalhou, que se deteve muito nessa questão da fé, foi o filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard tem uma peça extraordinária chamada Temor e Tremor, onde ele trabalha a questão da fé de Abraão. E ele deixa bem claro que fé é lançar-se nos braços de Deus. É como se você estivesse num abismo e você se lançasse nas mãos de Deus, crendo. Outra coisa importante, não é simplesmente se lançar, mas é você se lançar crendo que Deus está de braços abertos, que Deus vai segurá-lo. Esse é um dos conceitos de fé que estão muito presentes na obra de Søren Kierkegaard. E aí ele vai dizer uma outra coisa, um outro princípio que ele vai estabelecer, que está aí, ele diz, a fé começa precisamente aonde acaba a razão. Então, a fé e a razão, elas não são opostas. Elas não são conflituosas. Mas você não pode abraçar a razão, pura e simplesmente, em detrimento da fé. Você pode ter fé e a sua razão continuar funcionando, sendo utilizada. Então, Søren Kierkegaard, ele vai dizer o quê? Olha, eu sou um filósofo, eu creio em Deus. Agora, a minha crença em Deus, ela não vai me pedir que eu abandone, por outro lado, a minha razão. Mas a minha fé, ela deve ser de tal maneira que eu me lance de um lugar muito alto, na certeza de que Deus está de braços abertos, que Deus vai me segurar.
Então, esse era o conceito de fé que Soren Kierkegaard ele vai apresentar nos seus escritos. E esse outro conceito que aqui temos, esse outro princípio, é um princípio estabelecido por Soren Kierkegaard, onde ele diz a fé começa precisamente aonde acaba a razão. Esse assunto ele vai ser retomado por Nietzsche, quando nós entramos naquilo que nós chamamos no período da pós-modernidade, onde Nietzsche vai dizer que em ciência tudo é provisório, mas isso é assunto para uma outra ocasião. Mas o importante é isso, é que Martim Lutero ele vai dizer, só podemos ser salvos pela fé, utilizando a fé que não é nossa, a fé que não nasce em nossos corações, mas é a fé que Deus coloca dentro dos nossos corações. Então, até para sermos salvos, nós precisamos de Deus. Deus atua em todos os meandros, Deus atua em todos os detalhes, e Deus atua em todos os compartimentos da nossa vida, para proporcionar essa fé, que essa fé nos leve a crer em Jesus. Então, ninguém é salvo por outro meio, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, diz o apóstolo Paulo. Primeiro, ele escreve aos Romanos, e segundo, nós temos aí Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Um outro pilar, uma outra solas, que Martim Lutero vai colocar, é as Escrituras Sagradas, só as Escrituras Sagradas. Devemos levar em consideração que nesse período, nós estamos que está sendo aos poucos concluído, que é a idade chamada Idade Média. Lá na Idade Média, a religião católica, ela tinha a Bíblia como palavra de Deus, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo que ela tinha a Bíblia como palavra de Deus, ela tinha também aquilo que nós chamamos de oralidade. Então, essa oralidade, essa tradição oral, né? E por que não dizer também a tradição dos santos, eles também eram instrumentos pelos quais o fiel tinha que se guiar. Então, além das escrituras, tinha outros elementos que contribuíam para que as pessoas pudessem conhecer a Deus. E Martim Lutero, quando ele vai pensar nas escrituras, ele vai mostrar que a Bíblia é a única matéria de religião, é a única autoridade em matéria de religião. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, eu não preciso dos pais da igreja, eu não preciso dos santos, eu não preciso de uma outra pessoa que seja intermediária entre eu e as Escrituras. Martim Lutero, ele traduziu, juntamente com a sua esposa, ele traduziu a Bíblia, que estava em latim, para o alemão. Ele colocou a Bíblia à disposição de todos aqueles que conseguiam ler. Então, a Bíblia agora ela vai para a mão da população. E muitas pessoas elas vão aprender a ler na Bíblia. E essa leitura da Bíblia, ela vai proporcionar as condições necessárias para que a sociedade comece a perceber o quanto aquela sociedade ela precisava de reformas, ela precisava de mudanças em todas as áreas, inclusive nas áreas políticas e também na área religiosa. Então, essa tradução da Bíblia, essa entrega da Bíblia, essa colocação da Bíblia nas mãos do povo, isso foi de fundamental importância. Então, Lutero, ele mostrava que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não precisamos de outros instrumentos para crer em Deus, para a nossa salvação, a não ser aquilo que nós conhecemos como a Bíblia, a palavra de Deus. Martim Lutero também vai dizer que só a graça. O que é graça? Graça é algo que eu recebo sem nenhum merecimento. Então, veja bem, graça é algo que eu recebo sem nenhum merecimento. Eu merecia ser salvo? Não. Por que eu não merecia ser salvo? Porque nós somos maus.
porque eu sou pecador, porque eu fui desobediente a Deus, porque eu fui ingrato a Deus, porque eu andei longe, eu não quis saber de Deus. Mas Deus olhando para nós, quando Deus oferece essa salvação, Ele não oferece estabelecendo nenhuma condições para que nós pudéssemos tê-la, para que nós pudéssemos alcançá-la. Então, essa dádiva, esse dar, sem que haja merecimento, é isso que nós chamamos de graça. Então, Paulo vai dizer, nós somos salvos também por meio da graça. A salvação, ela não é produto nosso. Eu não tenho condições, eu não tenho como pagar. Se eu quisesse pagar, eu não teria como, porque a nossa alma, ela é valiosíssima. Jesus pergunta, o que daria o homem em troca de sua alma? Não temos condições, os bens materiais seriam insuficientes para pagar a alma que o ser humano tem, porque essa alma, ela é de natureza eterna. Esse corpo teu, esse corpo que eu tenho, ele sofre um processo natural, ele envelhece, ele fica doente, e ele vai morrer, vai deixar de existir. Isso é o processo natural. Mas a alma não. A alma do ser humano, ela vive eternamente. Então, Deus olha para nós, e mesmo com todo o pecado que nós cometemos, com tudo aquilo que nós fizemos de errado, Deus olha para nós e Deus coloca à nossa disposição a salvação. Então, Ele coloca a fé em nossos corações para que nós creiamos em Jesus Cristo. Ele nos oferece as Escrituras para que nós leiamos as Escrituras, e a leitura dessas Escrituras, elas vão nos levar exatamente a Jesus Cristo. Agora nós precisamos da fé para crer em Jesus, e essa fé Deus nos dá, e agora depois que Deus nos dá essa fé, Deus vai gratuitamente nos oferecer e nos dar mais do que isso, aquilo que nós conhecemos como salvação. Então, porque pela graça sois salvos. E Paulo diz, por meio da fé. Ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá sem nenhum merecimento. E nós temos agora uma outra sólas, que encontramos outro pilar que Martinho Lutero estabeleceu na sua reforma. O pilar é só Cristo. Cristo. Lutero, quando ele pensa, ele olha, ele examina a Bíblia e ele consegue encontrar na Bíblia que Jesus Cristo, que só Cristo é a razão da nossa salvação, só Cristo pode salvar. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a sua casa. Temos um episódio muito interessante que acontece com um homem que estava preso, justamente com Paulo. Eles estavam presos e de repente, naquela cadeia, nós temos ali um movimento, temos um terremoto e o apóstolo Paulo, aqueles grilhões, aquelas correntes que amarravam o apóstolo Paulo se soltaram. E aí aquele carcereiro, quando ele vê aquilo, ele entra desesperado, e quando ele olha, ele vê os presos praticamente soltos, sem os grilhões, sem as correntes, ele pega a espada e vai tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo diz, não te faças tal coisa, que todos nós aqui estamos. E aquele homem então lhe diz, o que é necessário fazer para ele ser salvo? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, Paulo está dizendo que não existe intermediário. Quando fala que não existe intermediário, é intermediário de todas as naturezas. Nenhuma pessoa pode nos oferecer salvação. Nenhuma outra pessoa pode ser intermediário entre Deus e o ser humano, a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, crer no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. É Jesus quem salva. Então, Martinho Lutero, ele procurou ressaltar esse princípio que é de fundamental importância. Só Jesus Cristo. A salvação é por Jesus Cristo. Isso nós encontramos nos evangelhos, estão repletos de passagens que vão falar exatamente sobre isso. O último ponto que nós temos aí é o ponto que fala sobre a glória de Deus. Só Deus, a glória só a Deus. Nós estamos vivendo, a gente não pode se esquecer que nós estamos vivendo naquilo que nós chamamos
Martim Lutero ele está saindo daquilo que nós chamamos de período absolutista, onde você tem a convergência entre reis e o Papa, reis e a igreja. E o povo em si, e também a igreja, ela ensinou que tanto aqueles papas quanto aqueles reis, eles eram elementos importantes para serem glorificados. Então, a glória deveria ser devotada tanto ao Papa, tanto às autoridades da Igreja Católica, como também às autoridades políticas, que eram os reis absolutistas. Então, o povo era obrigado. Então, havia todo um cerimonial, havia ocasiões especiais que o povo era reunido, e ali o povo tinha que dar glórias, glórias ao rei, glórias ao Papa, glórias às autoridades da igreja. E aí o Martim Lutero vai dizer, não, isso não é possível, isso não pode acontecer. A glória pertence somente a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí, lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, nós temos esse texto. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. E lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, versículo número 2 também. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Saudações e bênção apostólica. Então, o único merecedor de qualquer glória que o ser humano venha a dar é Deus. Os demais estão no mesmo barco que nós estamos. Os demais estão na mesma categoria que nós estamos. São seres extremamente finitos. São seres que não se podem ser colocados no lugar de Deus. O único que deve receber toda a honra, toda a glória é o Deus Criador dos céus e da terra. É isso que Martim Lutero vai procurar mostrar. Então, Martim Lutero foi um personagem importantíssimo por esses fatores. Graças a Martim Lutero, o mundo desenvolveu-se. Tudo mudou, a educação mudou, a visão de mundo mudou. Mas o que Martim Lutero tem procurado e procurou nos mostrar é exatamente essas três que nós conhecemos, essas 5 solas. Glória a Deus, somente Jesus, somente as Escrituras, somente pela fé e somente a graça. São esses os pilares estabelecidos por Martim Lutero, que tem entrado pelo século dos séculos e tem chegado aos nossos dias. Mas que a gente gostaria que chegasse aos nossos dias com a mesma força que chegou naquele período. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aí é exatamente o caminho que Lutero mostra para qualquer ser humano ser salvo. Para você ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo. Mas o mais importante de tudo é que os elementos, os requisitos necessários para você ser salvo, você não tem. E quem vai lhe oferecer todos esses requisitos necessários para você ser salvo é o próprio Deus. E Ele faz isso pela graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ele faz isso oferecendo a você um dom que você não tem direito. Ele te oferece algo que você não tem direito, que você não merece. Ele te dá o quê? Ele coloca à sua disposição a salvação. Mas que a salvação possa se concretizar, é necessário que esta fé que Ele também coloca no seu coração, você creia em Cristo, você crê em Cristo como galardoador, como perdoador dos seus pecados. E essa fé que Ele vai colocar no seu coração, que Ele colocou no meu coração e que Ele coloca nos corações de todos aqueles que estão olhando para Ele, essa fé que Ele coloca no coração é uma fé também que leva a pessoa a reconhecer o seu estado de pecaminoso. O seu estado de falência total, falência absoluta.
falência moral, falência espiritual, falências em todas as áreas. Todas as áreas. Você é um falido. E você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Mas Ele tem tentado chegar a você, Ele tem falado a você, Ele tem utilizado o seu próprio Espírito Santo para que fale ao seu coração, para que crie fé no seu coração e essa fé possa gerar a crença necessária para você crer em Jesus Cristo, o arrependimento necessário para você reconhecer que você é pecador. E aí a Bíblia diz, quem crê será salvo. Você precisa crer em Cristo. Mas esse crer em Cristo é aquela crença que é produzida pela fé, que Deus está tentando colocar em seu coração, que Deus está querendo lhe oferecer, que Deus está lhe dando. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Amém. Muito obrigado a todos aqueles que participaram do nosso culto, ficaram conosco até o final. Nosso muito obrigado. Desejamos a você uma boa semana, uma semana de muitas e muitas bênçãos, também uma semana que você abençoe as pessoas que estão próximas de você, que convivem com você e que participam da sua vida de uma forma ou de outra. Então, que Deus abençoe, uma feliz semana e que essa semana seja frutífera para você e para toda a sua família. Vamos orar? Nosso Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos acompanhe, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Teu Santo e Bendito Espírito, conosco sejam, hoje e para sempre. Amém. Amém.
Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus,